Para mim, o sistema prisional ele precisa ter um ponto importante: emprego, trabalho e ocupação. São palavras mágicas, né? Emprego, trabalho, ocupação. Todas as pessoas que estão no sistema prisional precisam estar ocupadas. Isso é óbvio para mim. Só assim a gente ressocializa. E essas pessoas precisam aprender a ter um novo emprego. Isso parece bem simples. Anos atrás eu fiquei imaginando como é que poderia ser um presídio diferente. E eu cheguei em algumas ideias que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. Eu gosto muito da ideia de presídios se transformarem em lugares de produção de alimento. Então eu gosto da ideia de fazendas verticais, onde os presidiários vão produzir alimentos e esses alimentos vão ser utilizados, por exemplo, para alimentar escolas, para alimentar hospitais e o próprio presídio. Então, aquele presidiário vai comer o alface que plantou. E aí é óbvio que muitas vezes as pessoas podem falar: você então quer forçar o trabalho para esse presidiário? E vou colocar minha visão. Eu quero fazer o seguinte: o presidiário que decidir não trabalhar, porque ele não quer, ele não pode ter os mesmos privilégios que um presidiário que trabalha todos os dias. E aí quando eu falo em privilégio, eu falo como cidadão comum. Dependendo de onde você trabalha ou com o que você trabalha, você tem mais comida em casa ou comidas mais simples. Não gostaria da ausência de comida. Isso é algo que na minha cabeça não consegue entrar. Mas a dieta daquelas pessoas que trabalham, ela precisa ser mais rica. Essas pessoas que trabalham, se a gente for imaginar, e aí eu estou sendo bem sincero, eu não tenho nada pronto em relação a isso, é só pensamento. Mas se aquela pessoa que for trabalhar, ela além de aprender algo, ela poderia sim ter recursos para quando sair do sistema prisional, ela ter chance de não voltar mais para a criminalidade. Isso precisa ser estudado, eu não tenho resposta para isso. Sinceramente, eu não tenho resposta. Mas, o que eu coloco desde já é que a gente precisa separar pessoas que querem melhorar e pessoas que não estão interessadas. E se a gente for olhar os presidiários, pode ter gente, e deve ter gente, e com certeza tem gente com formação que podem atuar nas diversas áreas. Eu gosto da ideia de um presídio fazenda vertical, né? Eu gosto dessa ideia, isso pessoalmente me atrai, principalmente, como eu falei, né, da relação de produção de comida, né? Até porque a gente precisa melhorar isso, né? A gente não pode mais achar normal as pessoas estarem em situação de rua, ou mesmo quem não está em situação de rua e passa fome. E esses presídios deveriam servir para isso. Assim como para a produção de outras coisas. Caderno para as escolas, não sei, bola de futebol, boneca, N coisas, qualquer coisa. Inclusive, aqueles que têm formação, eles serem professores daqueles que não têm. Isso poderia tornar um processo mais humano. E é óbvio que precisa de tutoria, rigidez, um projeto muito sério para que a gente consiga ter resultados e formas de mensurar isso. Afinal de contas, não dá para fazer nada disso sem mensurar, sem colocar no papel dados para que a gente consiga realmente saber essa pessoa está ressocializada ou essa pessoa não está.
Inclusive, o sistema judiciário, principalmente no Código Penal, deveria colocar esses pontos em consideração. Não é só passar o tempo no sistema prisional. A pessoa senta lá, toma banho de sol, come, fica tentando sobreviver quando não é tão bandido assim, e quando é bastante bandido, tenta se dar bem, né? E isso a gente tem que levar em consideração. Sem pensar sobre isso, com certeza a gente já vai estar fazendo muita coisa errada. Então a ideia é a gente começar a pensar nesse ponto.